Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nossa aula de hoje, a gente vai conversar, sobre... A gente vai dar continuidade à nossa disciplina de Direito das Coisas, que são a gente está estudando os direitos reais. Nas aulas passadas, a gente conversou, sobre o direito a respeito da propriedade, que é o mais amplo de todos e ilimitado. Agora a gente vai dar continuidade conversando, justamente sobre os direitos reais na coisa alheia. Então, o que acontece? O direito de propriedade ele é o mais completo de todos e é possível, pelo princípio da elasticidade, você fazer o quê? Você estender ou você conceder alguns dos seus direitos para outrem. Então, por exemplo, o direito de propriedade ele é o mais amplo de todos. Então, a pessoa pode usar, gozar, dispor e reaver. E ele pode ceder isso para outrem. Então, o que acontece? Se a gente for observar aqui, eu tenho os incisos do 1225. A gente já conversou em outras aulas que o rol dos direitos reais ele é um rol taxativo. Então, assim, para ser direito real, ele vai ter que estar aqui, elencado aqui no artigo 1225. Beleza? Diferente dos direitos, obrigacionais, como, por exemplo, a gente estudou ali, se estudar no semestre passado a respeito dos contratos. Então, assim, o contrato, por um ato voluntário das partes, eles decidem formar ali, fazer uma negociação, e, na verdade, eu posso formular, eu posso elaborar um contrato conforme o rol listado a respeito dos tipos de contrato, só que são os contratos típicos, mas eu posso criar um contrato completamente diferente e ele é tido como um contrato atípico, e ele tem validade, beleza. Nos direitos reais, não, é diferente do direito obrigacional, que vocês tiveram quando trabalharam a respeito de contratos, e aqui são direitos reais e ele tem um rol taxativo. Ele está com cores diferentes, por quê? Porque eu tenho direitos de uso e gozo, que é o quê? Superfície, servidões, usufruto, uso, habitação, concessão de uso especial para fins de moradia, concessão de direito real de uso e o direito de laje, são direitos de uso e gozo. Eu tenho um outro direito, que é o direito do promitente comprador, e eu tenho direitos de garantia. Direitos de garantia é o penhor, a hipoteca e a anticresse. Então, dos direitos de propriedade, ele é o mais completo, e eu tenho outros que são limitados, que são os outros incisos, sendo alguns de uso e gozo, outro de garantia e outro, justamente, direito real à coisa ou direito real de aquisição da coisa. Então, dos direitos reais que a gente falou, os direitos reais de gozo e fruição, ele vai trazendo os incisos, direito de aquisição é a promessa de compra e venda, e o direito real de garantia, penhor, anticrese e a hipoteca. Certo? O nosso assunto especificamente no dia de hoje é o direito real de superfície. Mas antes, a gente vai conversar a respeito da enfiteuse. Primeiro, o que é esse assunto dos direitos reais na coisa alheia? Direito de propriedade tem como característica a elasticidade. As faculdades ou poderes decorrentes da propriedade podem ser desmembradas. Então, eu vou desmembrar essa faculdades ou os poderes e depois vai haver algo chamado remembramento. Então, assim, eu posso dar o direito de uso e gozo para outrem e depois, tipo um desmembramento, e depois vai haver caso volte, tudo para o mesmo, vai haver uma consolidação ou remembramento. O próprio titular do direito real pode limitar alguns de seus poderes sobre a coisa por meio da criação de outros direitos reais sobre o mesmo bem. Aí, inicialmente, a gente vai conversar a respeito da enfiteuse. Depois eu volto no slide, mas vou só comentar aqui. Então, definição de Caio Mário da Silva Pereira. A enfiteuse é um direito real e perpétuo, ele é perpétuo, de possuir, usar e gozar de coisa alheia
e de empregá-la na sua destinação natural, sem lhe destruir a substância. Então, o cara não destrói a substância, não muda ali a destinação, né? Mediante o pagamento de um foro anual invariável. Na aula passada, eu havia comentado que a gente justamente ia abordar a respeito da enfiteuse na nossa aula de hoje. E o que acontece? A enfiteuse, ela não existe no código, ou ela é vedada, melhor, né? Ela é vedada, né? Proibida de ser criadas novas enfiteuses no Código Civil de 2002. Né? Então, o Código Civil, a gente vai ver depois os artigos, ele vai abrir os artigos, e ele vai trazer assim, ó, é vedada a criação de novas enfiteuses ou subenfiteuses, né? Enfim. Agora, a enfiteuse, ela existia no Código Civil de 1916, e ele é um direito real e perpétuo. Ou seja, as que foram criadas, né, elas são perpétuas e elas vão perdurar. Se amanhã vocês decidirem, né, por exemplo, né, a fazer concurso público para a magistratura, e amanhã vocês estão lá como juiz, pode ser que vocês se deparem com uma situação de enfiteuse, né? Vocês falam assim, professor, vamos ver o que é, né? Entendi um pouco, mas beleza. Mas aí vocês vão se deparar com a situação. Como é que você vai fazer, né, para julgar algo nesse sentido? O Código Civil de 2002 vai dizer, olha, em relação às enfiteuses, né, você se deparar com uma situação, você vai utilizar o quê? O Código Civil de 1916 com as alterações pertinentes para julgar e avaliar isso ali. Senhores, o que é a ideia da enfiteuse? A ideia da enfiteuse é o seguinte. A pessoa tinha... Vou dar um exemplo bem bacana, e já que a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravação. Digamos que eu vou trazer a ideia do... Vou até fazer um comentário antes. Quem vem substituir a enfiteuse é o direito de superfície, beleza? Então, a gente vai ver as distinções entre um e outro. O que acontece? A enfiteuse, ela tem como característica a perpetuidade. E o direito de superfície, ele é temporário, ele não é para ser perpétuo, beleza? Então, isso é uma alteração que aconteceu. Eu vou trazer um exemplo, tipo do direito de superfície, mas vocês vão entender qual que era o norte da enfiteuse. E daí eu vou comentar de uma outra situação também. Mas assim, ó, a enfiteuse, ela foi, e ela é, né, ela foi muito utilizada. Vocês sabem que a igreja, ela tinha, ou ela detém, né, muitas propriedades, e muitas propriedades que elas estavam lá sem ter nenhum tipo de cultivo, sem ter nenhum tipo, né, sem estar agregando nenhum tipo de valor. Então, o que a igreja fez? A igreja, ela possui, né, a igreja, ela era a proprietária, ela era, né, ou ela é, né, o senhorio direto, se a gente fala enfiteus, tá? Então, quem que é a igreja? Proprietário, senhorio direto, no proprietário, e tem o domínio direto sobre a propriedade, certo? Aí o que acontece? Ela tem a propriedade e ela transfere parte dos poderes para o enfiteuta, ou foreiro. Quem que é esse foreiro? O foreiro é o que tem o domínio útil, ele pode usar, gozar e dispor e reivindicar. E ele deve pagar tributos relativos ao imóvel. Então, o que acontece? Tinha uma propriedade, a igreja fala assim, olha, eu vou fazer enfiteuse e você vai poder cultivar, vai poder plantar, vai poder construir em cima do imóvel, beleza? E como é que vai funcionar? Você vai me pagar um foro, um valor anualmente, né, por estar utilizando. Mas ele assim, ó, ele vira o proprietário do imóvel, né? Ele vai ter aqui, ó, desculpa, ele vai ter o direito de usar e gozar, né? Dispor também, então ele pode passar para uma outra pessoa, né? E essa pessoa vai estar lá como enfiteuta. E qual que é a obrigação dele com o proprietário, né? Algumas ali, né? Não pode mudar a destinação, mas assim, ele vai pagar o foro anual e se for vendido para outro, se for transferido, é pago algo chamado de laudêmio. Quando a gente fala, né, sobre o foro e sobre o laudêmio, talvez muitos pensem a respeito, né, ainda mais que a gente está falando questão de litoral, e daí o pessoal fala assim,
Eu vejo que tem muito imóvel que está lá naquela faixa litorânea, frente mar, que é a área de marinha, e que quando vai pagar, quando vai vender, paga lá o DEMIO, e tem que pagar, né, uma taxa ali de foro anual, tudo lá pela Secretaria, a SPU, né? E é a mesma coisa. Aqui do Código Civil, a gente tem a enfiteuse, e quando a gente está falando da área de marinha, ou se o Estado resolver criar enfiteuse, aí é uma legislação própria, vai sair do Código Civil. Aqui eu estou numa situação do particular criar a enfiteuse. Por que eu estou comentando isso? Porque a doutrina vai dizer assim, ó, a partir do Código Civil de 2002, não podem ser criadas novas enfiteuses, beleza? O particular não pode. Mas, importante mencionar que a União, né, o Estado, de uma forma geral, né, o Estado ele pode criar sim, beleza? E na questão que envolve a área de marinha, isso também é regulado por lei especial, então não entra naquilo que a gente está conversando aqui do Código Civil de 2002, tá? Bem bacana. Então, para mim explicar bem ali a situação do que vem a ser o nosso assunto de hoje, que aborda enfiteuse e direito de superfície, o exemplo seria assim, ó. Estou eu aqui na rua 15 de novembro, estou mesmo na rua 15, né? Então, assim, ó, estou aqui na rua 15 de novembro e digamos que eu tenha um terreno bem localizado. E daí o Luiz pergunta para mim assim, Rafael, vamos fazer o seguinte, tu não queres pegar e vender esse terreno? Aí eu digo assim, olha, eu não tenho interesse de vender e vou dizer por quê. Eu não quero vender porque eu acredito que esse imóvel vai valorizar muito, né? E só que eu não tenho como construir no imóvel. Então, assim, eu estou num dilema que eu não consigo construir, então eu não consigo ter o máximo de retorno dele, né? Só que ao mesmo tempo eu não vejo que é vantajoso vender. Aí vocês poderiam dizer assim para mim assim, Rafael, vamos fazer o seguinte, a renda, tu pode fazer o arrendamento, certo? Não é verdade? A renda faz uma alocação do terreno. A gente vê bastante, né? Nessas regiões centrais, assim, alguém vai lá, faz um arrendamento, faz uma alocação, às vezes usa como estacionamento, por exemplo, né? Só que o que acontece? Se, por exemplo, falecer o locador, se falecer o locador, né? Aí já vai para os herdeiros, eles podem ter uma outra decisão em relação à locação. O locador, ou se falecer o locatário, por quê? Porque, na verdade, se a gente está falando de um arrendamento ou de uma locação, a gente está falando de um direito obrigacional. E aqui, especificamente, a nossa disciplina é sobre direitos reais. O que acontece? Nessa minha negociação na rua 15 de novembro, a pessoa chega e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, Rafael, tu não tens como construir, a gente poderia combinar da seguinte forma, vejam só. A pessoa se compromete, digamos assim, ó, eu estou de uma ponta que eu tenho terreno, digamos que o Luiz, ele teria que comprar o terreno, só que daí ele tem a possibilidade de não precisar comprar o terreno, ele pode, inclusive, não precisar pagar nenhum valor mensal, a título mensal, e ele me faz a seguinte proposta. Rafael, eu faço o seguinte, eu construo, eu faço a construção, não tem nada no terreno, eu faço a construção, eu utilizo do imóvel e a gente coloca um prazo de 10 anos. Passado 10 anos, digamos, a construção, porque a construção é de um e o terreno é de outro, certo? É o direito de superfície. Então, ele tem o direito de construir ou de plantar no terreno. E quando chega o tempo, a gente coloca, né, fica na escritura, e essa escritura vai ser registrada no registro de imóveis. Passados 10 anos, ele diz assim, ó, o imóvel fica todo para ti. Né? Então, extingue ali o direito de superfície e eu fico com todo. Então, assim, vejam, eu estou numa situação que eu só tenho terreno, não teria como construir. Passado 10 anos, se a gente deu essa ideia aqui, a gente colocou a ideia de 10 anos no contrato, né? Eu teria a construção, o que para mim seria excelente. Para quem vai ficar com o imóvel numa região central, podendo explorar economicamente durante 10 anos, pode ser que ele faz a construção com as características que ele gostaria, porque pode ser que ele vá no local e não encontre nada com as características que ele quer. Ele faz a construção, não precisa comprar o terreno, né?
e aproveita e tem o resultado econômico durante os 10 anos. Beleza? Então, assim, ó, direito de superfície, né, bem interessante. Não é tão utilizado, né, a gente não vê tanto na prática, mas ele é bem interessante. Vou voltar agora, vou rebobinar na questão da enfiteuse. A enfiteuse, e vou voltar àquela imagenzinha que a gente já passou essa aqui, ó. Que a gente tem tipo um castelo e tudo mais, né? O que o pessoal gosta de dizer assim, né, em relação a outros períodos, né, que existia, digamos, uma classe social que não precisava trabalhar, não precisava laborar e vivia, né, às custas daquele trabalhador que também nunca conseguia ter algo seu e estava sempre trabalhando, né? Isso até parece século XXI, né? Enfim, mas assim, ó, brincadeiras à parte. O que acontece? Na enfiteuse, a pessoa, já que ele é perpétuo, a pessoa garante para os seus filhos, para os seus netos e as futuras gerações que elas recebam um valor anualmente por uma terra que antes ela estaria improdutiva, mas ele receba eternamente para o resto da vida. Então, tem uma professora que ela é de São Paulo, mas é uma cidade próxima ali, né, de Minas Gerais. E daí ela conta, porque não tenho prática de enfiteuse, tipo aqui na nossa região, assim, ou de saber especificamente. Mas ela conta assim, ó, que lá, próximo, lá entre São Paulo e Minas, que um fundador de uma cidade, ele adquiriu, tipo assim, ele fundou a cidade com as propriedades dele lá, e ele transformou tudo em enfiteuse. Ou seja, a enfiteuse é perpétua, perdão, né? E até hoje, então, os descendentes dele recebem esse foro pago anualmente, né? Pelo imóvel. Então, assim, se um comprar e vender para uma outra pessoa, ele vai receber o laudêmio, né? E se não, vai recebendo o foro de forma anual, né? Então, o Código Civil decidiu extinguir a possibilidade de alguém criar algo novo, e a gente vai ver que, inclusive, em algumas situações aqui a pessoa pode, né, pagar e também extinguir a enfiteuse. Mas as enfiteuses, elas existem, né, porque elas são perpétuas, e a gente viu um pouquinho, a gente vai ler um pouco mais agora, falar um pouco sobre as enfiteuses, né, mas a gente conseguiu entender. Conseguiram entender a lógica da enfiteuse? Sim, beleza. Então tá, vamos continuando. Ó, como é que funciona a enfiteuse? Eu tenho o proprietário senhorio, que possui o domínio direto, e ele tem o recebimento do foro, que acontece de forma anual, e do laudêmio quando houver uma transferência, né, onerosa, quando tiver uma compra e venda, por exemplo. O enfiteuta é aquele que tem o domínio útil, é aquele que pode usar, gozar, dispor e reivindicar o bem, né? Então, na enfiteuse, a gente verifica o quê? Que é retirado quase todas as faculdades do direito de propriedade ao titular do domínio, né, que é o que seria o senhorio, mas ele vai receber o foro e o laudêmio. Então, diversamente de outros direitos reais, que são parciais e fragmentários, a enfiteuse revela total amplitude que retira ao proprietário quase todas as faculdades inerentes ao domínio. O aforamento somente pode incidir sobre terrenos incultos ou abandonados, a cuja utilização se destina, ou terrenos não edificados, mas destinados à construção, como um estímulo econômico, a que se promova. Somente pode construir enfiteuse o proprietário do imóvel, pessoa física ou jurídica, e como modalidade de alienação, pressupõe a livre disposição dos bens e exige a outorga do outro cônjuge, né? O cônjuge também tem que concordar. Aqui, o que acontece? É que assim, ó, na enfiteuse eu tenho, né, que alguém vai construir, vai plantar, né? É a mesma coisa que na ideia do direito de superfície. Então, por quê? Porque um vai ser responsável, por exemplo, no direito de superfície. No direito de superfície, toda a construção, toda a plantação é do superficiário, né? E o outro tem a propriedade do terreno. Então, aqui na enfiteuse, o que se entende? Que o enfiteuta, aquele que tem, ó, vou voltar aqui, ó, aquele que tem o domínio útil, tudo é dele, né? E o que não havia nada anteriormente, né?
Por quê? Porque quem fez tudo foi o enfiteuta, certo? O senhorio vai receber uma taxa de foro e era destinado, então, ali a um terreno que não tinha absolutamente nada. Então, ele tem como característica, né, a perpetuidade, e a gente vai ver nos artigos seguintes que ele vai trazer a possibilidade do direito de resgate. Né? A gente vai ver, inclusive, que teve alteração na legislação. A gente vai ver tudo isso aqui nos próximos slides. E vai dizer assim, ó, tem o enfiteuta direito ao resgate do foro após decorridos 20 anos, mediante o pagamento da importância correspondente a 20 pensões anuas. Então, assim, ó, aqui o artigo trazia o seguinte, no primeiro momento, né? Ele pagou durante 20 anos e ele quer resgatar. Então, ele vai pagar como se fosse o valor de 20 anos, para daí ele resgatar e acabar a enfiteuse, beleza? Isso é o direito de resgate. Então, o Código Civil, né, que era a Lei 3.071 de 1916, Código Civil anterior, ele trazia o seguinte, ó, sobre o assunto, né? 678. Dá-se a enfiteuse, aforamento ou emprazamento, quando, por ato entre vivos ou de última vontade, o proprietário atribui a outro o domínio útil do imóvel, pagando à pessoa que o adquire e assim se constitui enfiteuta ao senhorio direto uma pensão ou foro anual certo e invariável, né? Então, aqui ele explicou bem direitinho como é que funciona todo o processo, né? 679. O contrato de enfiteuse, ele é perpétuo, para sempre, né? A enfiteuse por tempo limitado não é enfiteuse. Então, a enfiteuse por tempo limitado considera-se arrendamento, é uma locação, né? E como tal, se rege. Artigo 680. Só podem ser objeto de enfiteuse terras não cultivadas ou terrenos que se destinem à edificação. 681. Os bens enfitêuticos transmitem-se por herança na mesma ordem estabelecida a respeito dos alodiais, né? Alodiais é a propriedade que não pode ter nenhum ônus nem nada. Quer ver? Vamos abrir aqui, deixa eu ver juntos. Alodiais. Aqui. Significado alodiais. Disse propriedade imóvel livre de foros, vínculos, ônus, bens, né? Bens alodiais, né? Então, ela não tem nenhum ônus, nada, né? Vamos voltar. Então, é do 681, né? Então, diz assim, ó, os bens enfitêuticos transmitem por herança, na mesma ordem estabelecido, a respeito dos alodiais nesse código, artigos 1603 e 1609, mas não podem ser divididos em glebas sem o consentimento do senhorio. Então, o que acontece? Ele vai dizer que vai passar, né? Tem a questão por herança e tudo mais, né? E artigo 682, é obrigado o enfiteuta a satisfazer os impostos e os ônus reais que gravarem o imóvel. Então, assim, ó, o enfiteuta, aquele que vai estar usando e gozando imóvel, ele é que é responsável a pagar os impostos e os ônus relativos ao bem, ok? Direito de superfície também vai dizer isso. Quem vai ficar utilizando o bem vai pagar os tributos por ele. 683. O enfiteuta ou foreiro não pode vender nem dar em pagamento o domínio útil sem prévio aviso ao senhorio direto, para que este exerça o direito de opção. E o senhorio direto tem 30 dias para declarar por escrito, datado e assinado, que quer a preferência na alienação, pelo mesmo preço e nas mesmas condições. Então, o que ele vai trazer? É assim, ó, é o direito de preferência. Ele tem que dar direito de preferência, né? Aqui o enfiteuta ele vai dar para o senhorio, que se caso ele queira, ele fica com a propriedade plena, beleza? Então ele tem que dar o direito de preferência.
E a gente vai ver que o inverso também é verdadeiro, tá? Então, ali, ó, se dentro do prazo indicado não responder ou não oferecer o preço da alienação, poderá o foreiro efetuá-la com quem entender. Então, passou 30 dias, ele faz a negociação, né? Ele só tem que dar o direito de preferência. Depois ele vai falar um pouco mais, se não for respeitado o direito de preferência, tá? O 684 vai dizer assim, ó, compete igualmente ao foreiro o direito de preferência no caso de querer o senhorio, vai que o senhorio quer vender agora, vender o domínio direto ou dá-lo em pagamento. Para este efeito, ficará o dito senhorio sujeito à mesma obrigação imposta em semelhantes circunstâncias ao foreiro. 685. Se o enfiteuta não cumprir o disposto no artigo 683, que é a questão, né, do aviso, 30 dias, perdão, para direito de preferência, poderá o senhorio direto usar, não obstante, de seu direito de preferência, havendo do adquirente o prédio pelo preço da aquisição. Então, assim, se não for respeitado, né, ele pelo valor que a outra pessoa adquiriu, ele pode adquirir para ele, beleza? Né? Então, ele vai, tipo, tomar a força, né, do adquirente. E o adquirente, lembrando assim, ó, tudo tem documentação, né? A gente está falando de direitos reais, então você consegue verificar que existia, né? Você também toma as medidas para garantir, digamos, você é um adquirente de boa fé, né? Para que não tenha problema depois do senhorio ir lá e tomar. Mas você fez a aquisição, depois ele vai lá e diz: não, mas esse valor eu também faço o pagamento, faz o pagamento e, tipo, você como adquirente, né? Não deu certo a sua aquisição, né? 686. Sempre que se realizar a transferência do domínio útil por venda ou doação em pagamento, o senhorio direto que não usar da opção terá direito de receber do alienante o laudêmio. Então, sempre quando tem uma transação, né, uma alienação, tem o laudêmio, que será de 2,5% sobre o preço da alienação, se outro não estiver fixado no título de aforamento. Então, digamos, vamos lá, me ajudem, né? Se fosse 100 mil, seria R$ 2.500. Se fosse 1 milhão, seria 25 mil. Então, cada negociação, 25 mil, por exemplo, se fosse de 1 milhão, né? Claro, se fosse 2, seria 50. E lembrando que, além desse 2,5, sempre que houver uma compra e venda, por exemplo, além disso, tem ali o foro anual. Então, todo ano vai pagando e no compra e venda ainda tem ali o laudêmio. Não irá se livrar do pagamento do foro anual. Vamos ver o que diz ali, então, que está dizendo isso. 687. O foreiro não tem a remissão do foro por esterilidade ou destruição parcial do prédio enfitêutico, nem pela perda total de seus frutos, podem, em tais casos, porém, abandoná-lo ao senhorio direto, e, independentemente do seu consenso, fazer inscrever o ato da renúncia. Então, o que ele está querendo dizer? Você, em enfiteuta, tem um terreno, e o terreno é estéril, né? Não, tudo você planta, mas tipo, nada dá certo ali, né? Você não consegue colher nada do que você semeia no terreno. Você pode tentar dizer, não vou pagar ali o valor de foro? Não, você é obrigado a pagar. Agora, se você não tiver por satisfeito, né? Você pode simplesmente abandonar para o senhorio direto, você faz a renúncia, né? E ele vai adquirir e vai passar para um outro enfiteuta que deseja, né? Acredito eu que talvez, né, você não abriria a mão, né? Mas aqui é só para deixar bem claro, tipo assim, faça chuva, faça sol, dê enchente, não dê enchente, aconteça o que acontecer, o prédio tombe, qualquer coisa, cara, você vai continuar tendo a obrigação de pagar. 688 vai dizer, é lícito ao enfiteuta doar em dote ou trocar por coisa não fungível o prédio aforado, avisando o senhorio direto dentro em 60 dias, contados do ato de transmissão, sob pena de continuar responsável pelo pagamento do foro, né? Por quê? Porque ele vai dizer, olha, eu dei como dote, alguma coisa assim, quem vai pagar agora é o meu genro, né? Meu genro vai ficar responsável pelo pagamento. Se ele não avisar, ele vai ficar como responsável para pagar, por exemplo. A respeito da extinção da enfiteuse. Como é que ela se extingue?
Né? Como é que se acaba? Inciso 1. Pela natural deterioração, do prédio aforado, quando chegue a não valer o capital correspondente ao foro e mais um quinto desse. Então, assim, ó, quando é que vai se acabar? Tipo, o negócio é inviável economicamente, né? Não serve, né? Então, pela deterioração, não vale o capital correspondente ao foro, né? Está extinta, né? 2. Aqui tem um balãozinho ali explicativo, né? Em razão do inadimplemento, né, comissivo ou penalidade. Então, vamos lá. Pelo compromisso, deixando o foreiro de pagar as pensões devidas por 3 anos consecutivos, caso em que o senhorio o indenizará das benfeitorias necessárias. 3. Falecendo o enfiteuta sem herdeiros, salvo o direito dos credores. Esse é o terceiro caso. Continuando. 693. Todos os aforamentos, salvo acordo entre as partes, são resgatáveis 20 anos depois. Aqui eu não teve as alterações que eu comentei com vocês. Todos os aforamentos, salvo acordo entre as partes, são resgatáveis 20 anos depois de constituídos, mediante pagamento de 20 pensões anuais pelo foreiro, que não poderá, no seu contrato, renunciar ao direito ao resgate, nem contrariar as disposições imperativas deste capítulo. Então, o que acontece? Não poderia, né, haver ali uma cláusula dizendo que ele renunciaria ao direito dele de resgate, né? Tipo assim, inviabilizando ele que num futuro ele pudesse resgatar. Então, essa cláusula não é possível, beleza? E ele é aquele caso que a gente falou anteriormente a respeito do resgate, foi pago durante 20 anos, depois ele paga uma pensão de 20, né, o equivalente a 20 anos também. Tipo 20 pensões anuas, né? Só que daí teve alteração, né? Ó, tá lá, ó, lei, né? Número 5.827 de 1972. Todos os aforamentos, inclusive os constituídos anteriormente a este código, salvo acordo entre as partes, são resgatáveis 10 anos depois de constituídos, mediante o pagamento de um laudêmio, que será de 2,5% sobre o valor atual da propriedade plena. Então, vê, ó, mudou para 10 anos, né, depois de 10 anos, vai pagar um laudêmio, pagamento, estipula o pagamento do laudêmio, que será de 2,5% sobre o valor anual da propriedade, e né, então, mais 10 pensões anuais pelo foreiro, que não poderá, no seu contrato, renunciar ao direito de resgate, nem contrariar as disposições imperativas desse capítulo. Então, ele trouxe ali esses pontos, né? O 694 diz assim, ó, a subenfiteuse está sujeita às mesmas disposições que a enfiteuse. A dos terrenos de marinha e acrescidos será regulado em lei especial. Aí a gente falou, então, a respeito da enfiteuse. Só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho. Vou só um minutinho aqui. Beleza. Então, assim, ó, o Código Civil, lá no artigo 2038, ele traz assim, ó, fica proibida a constituição de enfiteuse e subenfiteuse, subordinando as existentes até a sua extinção, as disposições que estavam lá no Código Civil de 1916, só que vocês viram que teve alterações, né? Então ele diz, ó, lá do Código Civil de 1916 com aquelas posteriores que foram tendo. A questão do resgate, né? Oi, Elaine, tudo bom? Eu acho que está no link da nossa aula de Direito Civil, das coisas mais daí em Itapema. Beleza, continuando então, né? Então, aí ele vai trazer lá no parágrafo 1º. Nos aforamentos a que se refere este artigo é defeso, né? Defeso é proibido, vedado, né? Inciso 1.
cobrar laudêmio ou prestação análoga nas transmissões de bem aforado sobre o valor das construções ou plantações. 2. Constituir subenfiteuse. E parágrafo 2º, a enfiteuse dos terrenos de marinha e acrescidos regula-se por uma lei especial, ou seja, né, aí o Código Civil vai tratar aqui em relação aos particulares, né, o que envolver terreno de marinha, o que for relacionado ali ao Estado como um todo, né, como governo, então é uma lei especial, mas em relação aos particulares é vedada, né, a criação de novas enfiteuses, subenfiteuses, né, etc. E as que estão em vigor continuam valendo. Beleza. Direito real de superfície. Então, a gente falou da alteração que teve, comentei com vocês que o que era a enfiteuse, né, ela foi vedada de se criar novas, e o que veio, ou a ideia justamente é substituir a enfiteuse, ou mesmo o norte, é o direito real de superfície. E é justamente por isso que a gente tratou a respeito da enfiteuse quando foi abordar esse assunto, né, porque uma veio ali no lugar da outra. Pelo que a gente comentou e pelo que vocês viram, né, é bem interessante a questão do direito real de superfície. Por quê? Porque ele deixa de ser um direito, se fosse tipo uma alocação, um arrendamento, uma questão obrigacional, no campo do direito obrigacional, para ser um direito real. Então, assim, se amanhã eu não tenho, né, se falece, né, o locador, por exemplo, uma questão se fosse uma locação, locador ou locatário, né, muda toda a situação. Agora, se eu tenho o direito de superfície, isso passa para os herdeiros, beleza? Então, assim, se mudar ali o proprietário, todos eles têm que sempre dar direito de preferência, né? Mas pode mudar o proprietário do imóvel e quem tem o direito de superfície permanece com o direito de superfície. Entenderam? Então é bem mais interessante. Numa questão de locação, por exemplo, se o imóvel está alocado e o locador fala assim, olha, eu estou pensando em vender, tu queres exercer teu direito de preferência e o locatário não quer exercer o direito de preferência, pode ser que no futuro o que aconteça? Pode ser que o novo proprietário diga assim, ó, eu entendo que você tinha locação, mas eu não quero mais continuar essa locação. Né? Vou utilizar o imóvel para mim, ou eu vou querer dar uma outra, enfim. Então, assim, ó, essa locação pode não perdurar, né? Ele vai ter que respeitar um prazo, enfim, mas não é da mesma forma que eu posso estipular um direito de superfície ali, né? Que eu posso ficar, inclusive, por décadas com esse direito de superfície, beleza? Então, vamos lá. Então, né, questão da nomenclatura. Se que nem a gente viu da enfiteuse, que eu tenho senhorio, né, que tem o domínio direto, e o enfiteuta, que tem o domínio útil, aqui como é que a gente conceitua, né? Então, no direito de superfície, eu tenho, de um lado, né, o proprietário, fundieiro ou senhorio direto, também chamado de nuproprietário, né, quem tem o domínio direto sobre a propriedade, sobre o bem, né? E o superficiário, que é o titular do domínio útil. Aqui a gente vê, né? Direito de superfície, proprietário senhorio com domínio direto e o superficiário com domínio útil. Né? Aqui o superficiário tem o direito, né, de uso e o direito de fruir do bem. A propriedade, né, é resolúvel e ele pode, ó, usar, gozar, dispor e reivindicar. Lembrando que o superficiário, ele é o proprietário da plantação, né? Ou ele é o proprietário, ou ele pode ser proprietário da plantação e construção, ou plantação ou construção, beleza? E o fundieiro, ele é o proprietário do terreno. Então, assim, não haverá duas matrículas, o imóvel permanece com a matrícula, só que daí vai ter o registro. Então, o proprietário do terreno é um e o proprietário da construção é outro, né? Então, eu tenho um como tendo terreno e o outro o direito de superfície. Então,
No proprietário, possui domínio direto, né? Isso é um desmembramento ali dos poderes dele, né? Então, desmembramento das faculdades decorrentes da propriedade, do uso e gozo. O superficiário, ele é o titular do domínio útil, né? Cujo objetivo de construir ou plantar. O que acontece? Aliás, a gente falou do Código Civil de 2002. O Código Civil, ele veio em 2002 e ele passou, no comecinho de 2002, e ele passou a valer a partir do dia, se não me engano, 13 de janeiro de 2003, né? Então, talvez alguns digam que nem eram nascidos, né? Quando foi no ano de 2002, eu já estudei o Código Civil de 2002. Eu estava na primeira graduação, não era graduação de Direito, estava no final do curso, e o professor falou assim, olha, a gente vai estudar o Código Civil de 2002. Era Direito Civil, a matéria. Depois, quando eu fazia Direito, eu quis fazer todas as disciplinas, porque já tinha passado o tempo, né? E o enfoque que você dá para um curso de Direito é diferente de um outro curso, né? No outro, você tem que... No outro curso de graduação, o objetivo é compreender, saber as normas, né? E no curso de Direito é justamente operar, né, as normas jurídicas. Mas daí, então, eu me lembro, né, dele comentando, olha, a gente está em 2002, a partir do começo do ano de 2003 vai ter um novo Código Civil, enfim. Só que, vocês sabem, né, no curso de Direito, a respeito do processo legislativo, demora bastante, e antes disso, teve a lei, acho que se não me engano, 10.257, que é o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade ele veio em 2001 e ele regulou o direito de superfície pensando na questão, né, das cidades. Então eu tenho, e as duas continuam, a gente vai ver, né, as duas continuam valendo, lembrando que é como se fosse o Estatuto da Cidade uma lei especial, né? Beleza. Tem um slide que, inclusive, comenta a respeito, né, da vigência, tipo, se teria sido revogado ou não. Beleza? Deixa eu até abrir com vocês, já que a gente falou. Vou ver se a memória tá boa. Ó. Lei... Ó, tá aqui, ó. Eu tinha pesquisado outro dia. 10.257. Ó, regulamentos, artigos, estabelece política urbana e outras providências. Esse é o Estatuto da Cidade, beleza? Vamos voltar aqui onde nós estamos. Beleza, então, o superficiário tem o domínio útil, o objetivo dele é construir e ou plantar. Professor, por que isso? Eu vou abrir o Código Civil de novo, perdão. Antes eu falei abrir o Estatuto da Cidade, deixa eu abrir o Código Civil. O Código Civil, ele vai trazer o seguinte, ó, 1369, que vocês estão vendo na tela. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar. Ou a pessoa constrói, ou a pessoa planta. A pessoa não constrói e planta. Ou ela constrói ou planta. Entendeu? Né? Ainda mais no direito, a questão da técnica jurídica e tudo mais, né? Então, assim, ó, isso já foi levado para o judiciário e todos, unanimidade, né? Todos os doutrinadores vão dizer que não existe polêmica aqui a respeito disso, é construir ou plantar, ou pode ser construir e plantar, Então, ele pode sim fazer os dois, né? Talvez aqui disseram que talvez foi uma questão da técnica jurídica, houve uma atecnia, né? E que, na verdade, o correto é construir e ou plantar, beleza? Então, isso aqui é bem interessante, porque ele pode construir e plantar sobre o imóvel, beleza? E aqui, ó, bem, a gente vai, vamos por etapas. Então, pode fazer um ou outro, ou pode fazer os dois. O Estatuto da Cidade vai dizer que ele pode, sim, utilizar o subsolo, né? A ideia de utilizar o subsolo para fazer garagens, por exemplo, fazer uma edificação, e na edificação tem garagem no subsolo, né? Ele deve pagar os tributos relativos à propriedade da superfície, né? Prazo determinado no Código Civil, o Código Civil vai dizer que ele tem que ser prazo determinado, ou ele é indeterminado pelo Estatuto da Cidade, né? E daí ele notifica, né? Ele notifica para que daí, então, né, seja dado
o termo, né, seja terminado ali o direito de superfície, tá? Lembrando que se tiver alguma questão, vai sempre dizer que o direito de superfície ele é temporário, diferente da enfiteuso, que é perpétuo. Enfiteuso perpétuo, aqui temporário. Direito de superfície, ele pode ser gratuito ou oneroso. Quando ele for oneroso, é pago um valor que é o cânon, ou a pensio, né, ou o solário, que é justamente o valor que é pago, né, o valor que é pago para a pessoa ter o direito de superfície. O domínio útil pode ser transferido pelo seu titular, né, inter vivos, ou até por uma questão de causa-mortes, né, uma herança, por exemplo. Contudo, necessita notificar o fundieiro em razão do direito de preferência, porque tanto um quanto outro sempre tem que dar direito de preferência. Assim como o fundieiro deve notificar o superficiário caso queira vender a propriedade, né? Lembrando, o senhorio tem domínio direto, né? E aqui o superficiário tem o domínio útil, né? Os dois precisam, caso tenha interesse de vender, comunicar o outro. E lembrando, né? Acabou a enfiteus, então não dá direito à fora anual nem ao laudêmio, né? Foi vedado, né? Pela transferência onerosa. Então a pessoa não pode receber valor a esse título. O 1369 traz assim, ó, o proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno por tempo determinado, mediante escritura pública, devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Aqui é bem interessante, importante mencionar para vocês, que assim, ó, e vocês vão fazer exercício, inclusive hoje, né? Como é que é feito? Lembrando, né? É um direito real, escritura pública. Então, assim, ó, tem que ser feito por escritura pública, não é escritura particular, é escritura pública. O artigo é bem claro, por escritura pública. E essa escritura deve ser registrada no cartório de registro de imóveis. Então, assim, ó, teve questão de pegadinha de concurso que eles botam assim, ó, averbada, não é averbada, é registrada, né? Então, tipo assim, ó, escritura pública, né? Não é tipo assim, levar o contrato para averbação, não é levar o contrato de direito de superfície, é fazer uma escritura pública e essa escritura pública tem que ser registrada no cartório de registro de imóveis, tá? Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo, né, exceto se for inerente ao objeto da concessão. Artigo 1370. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa. Se for onerosa, as partes estipularão, né, ou estipularão as partes, se o pagamento será feito de uma só vez ou parceladamente. Então, assim, ó, pode ser feito de forma parcelada ou pode ser feito o pagamento de uma única só vez. As partes vão decidir o que for melhor. Artigo 1371. O superficiário responde pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. Então, quem paga os encargos? Quem tem o direito de superfície, o superficiário. Tá? Aqui, interessante comentar também, uma consideração, o que o pessoal geralmente comenta, né? Quando você faz uma locação, a responsabilidade por pagar o IPTU, de forma geral, assim, quem tem que pagar o IPTU? Quem é proprietário do imóvel. O proprietário paga o IPTU, né? Então, o fato gerador é ser proprietário de propriedade, né? Imóvel em região urbana, é pagar o IPTU. Agora, geralmente no contrato de locação, então as partes estipulam que o locatário vai pagar o IPTU. Fica a responsabilidade, né, dele, digamos, o pagamento, tanto é que ele apresenta lá os comprovantes, ou ele repassa o valor para o proprietário para que haja o pagamento do IPTU. Aqui no direito de superfície, ele não precisa fazer, não tem nada de contrato, nada. É tipo assim, a responsabilidade dos tributos é do superficiário, ou seja, aquele que planta ou constrói na propriedade, né, no terreno.
Artigo 1372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e por morte do superficiário aos seus herdeiros. Beleza. Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente a nenhum título qualquer pagamento pela transferência. Então, aqui uma vedação, né, expressa da lei. 1373. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem direito de preferência em igualdade de condições. O 1374 vai trazer o quê? Antes do termo final, resolver-se-á a concessão, se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual foi concedida. Então, assim, se ele recebeu o direito de superfície para fazer algo e ele mudou a destinação, ele descumpriu, né? Então, provavelmente, o que vai acontecer? Vai haver o termo, né, antes do prazo, o descumprimento, né, do direito de superfície. 1375. Extinta a concessão... Deixa eu só abrir uma tela aqui, só um pouquinho. Beleza. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter propriedade plena sobre o terreno, que já tinha sobre o terreno, ele tem propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Então, assim, dica, né? Se você entende que ao final você vai fazer a construção, vai deixar para ele e deveria receber algum valor, isso deve constar lá na escritura pública, né? Então, assim, eu vou construir, vai ser pago um determinado valor e tudo mais, e no final, então, de que ele vai receber lá toda a edificação, todo o prédio, então ele vai receber um valor X. Então, assim, você como advogado vai justamente, né, orientar o seu cliente para justamente isso acontecer, né? 1376. No caso de extinção do direito de superfície, em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um. Né? Então, assim, houve uma desapropriação. Então, quanto que valia o terreno e quanto que valia a construção? Cada um vai receber conforme a sua parte devida. 1377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, rege-se por este código, no que não for diversamente disciplinado em lei especial. E daí a gente vai entrar no Estatuto da Cidade, que vai também falar sobre o direito de superfície. Senhores, eu vou pedir, vamos fazer o nosso intervalo rapidinho, são 8h10, a gente retorna 8h25, bem direitinho, tá bom? É o tempinho de vocês tomarem um café, e daí a gente volta, então, 8h25, bem direitinho no horário, tá bom? Vou parar a gravação aqui, daqui a pouco a gente volta.